Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou Gabriel Souto de Oliveira, estudante de graduação do curso de farmácia, e meu projeto é detecção de bactérias resistentes a fármacos em amostras de água. Não é nenhuma novidade que os antibióticos vêm sendo de grande utilidade ao longo dos anos. Contudo, o uso errôneo e exacerbado, somado ao descarte incorreto desses medicamentos, vem causando sérios problemas, pois contribuem para a formação de bactérias resistentes a tais fármacos. Isso ocorre pois bactérias situadas em ambientes com considerável concentração de antibióticos podem desenvolver resistência aos mesmos e, consequentemente, armazenar essa informação no seu DNA e, assim, posteriormente passar esse gene adquirido para bactérias vizinhas. O objetivo deste projeto é detectar e quantificar a presença de DNA bacteriano no arroio dilúvio, avaliando também os genes que conferem resistência aos fármacos citados no slide. Essas classes de fármacos foram escolhidos pois estudos anteriores apontam que são os mais recorrentes em ambientes aquáticos. O procedimento experimental se dividiu em 5 etapas, sendo elas a coleta, a concentração das células bacterianas, a extração de DNA, a quantificação desse DNA e o PCR em tempo real. O rio Dilúvio é em grande parte um rio urbano. Ele possui 28 quilômetros de distância. Visando atingir toda a extensão deste rio, foi necessário dividir os pontos da coleta das amostras em 6. A coleta das amostras foi realizada nos meses de junho e setembro de 2018, sendo elas feitas em duplicata para cada ponto e estocadas em recipientes de 2 litros. Após a coleta, as amostras eram armazenadas a 4 graus Celsius para análises posteriores. A primeira etapa das análises propriamente ditas consistia na concentração das células bacterianas presentes na água. Para isso, primeiramente foi realizada uma primeira filtração, que visava a retirada de grandes partículas presentes na água. Após isso, foi realizada uma segunda filtração, porém dessa vez foi utilizado um filtro de membrana de celulose com poros menores que utilizados na primeira, com o objetivo de reter as células bacterianas que iríamos estudar. Após essa etapa, as células bacterianas ficaram retidas nesse filtro, e esse foi armazenado a menos 84 graus Celsius até a próxima etapa da análise. A etapa seguinte foi a extração de DNA. Para isso, os filtros obtidos na etapa anterior foram cortados em pedaços menores a fim de alocá-los aos tubos que seriam utilizados. A extração de DNA se deu através de um kit de extração de DNA. Esse kit consiste em um conjunto de soluções que são adicionadas à amostra, visando a retirada das moléculas de DNA das células bacterianas. A primeira solução adicionada foi uma solução de Lise, ou seja, realizou a quebra da membrana e outros componentes celulares para exposição do DNA para este meio extracelular. O DNA, então livre das células, se liga a uma coluna de sílica presente no tubo. Então, a próxima solução adicionada é uma solução de lavagem, que visa a eliminação de todos os componentes, que não seja o DNA, que estão presentes nesse tubo. A última etapa desse procedimento é a eluição, onde uma solução é adicionada a fim de eluir as moléculas de DNA que estão retidas nessa coluna. E por fim, tem-se a molécula de DNA isolada da célula. Com o DNA extraído das células bacterianas, a etapa seguinte é a quantificação da concentração e qualidade desta molécula. Esse procedimento foi realizado através de um espectrofotômetro do tipo nanodrop. A última etapa do procedimento visou a detecção de genes de resistência aos fármacos citados no início. Para tal observação, foi utilizada a análise de PCR em tempo real. Primeiramente, uma solução contendo enzimas DNA polimerase e aminoácidos é adicionada à amostra. A seguir, é adicionada uma solução fluorescente e outra contendo primers. Primeiramente, a nossa amostra e seus constituintes são alocados no equipamento, e então inicia-se a fase de desnaturação, ou seja, a separação da dupla hélice do DNA. A seguir, ocorre a fase de anelamento, que se inicia quando os primers, que são moléculas sinalizadoras da síntese da cadeia nucleotídica, se ligam aos seus contracódons. Os primers utilizados respectivos a cada gene de resistência analisado estão situados na tabela à esquerda. Dando continuidade, a etapa de extensão se dá quando a enzima DNA polimerase inicia a síntese da cadeia nucleotídica a partir da sinalização do primer utilizado. Esse processo ocorre várias vezes até que se tenha várias réplicas do gene a ser avaliado. É importante salientar a importância da solução fluorescente, pois ela aumenta a fluorescência da solução proporcionalmente com o número de réplicas criadas, e dessa forma podemos quantificar o número de réplicas por ciclo de reação. Ao fim dos procedimentos experimentais, os resultados nos mostraram que no mês de junho, a concentração de bactérias foi muito maior do que a obtida no mês de setembro. Isso possivelmente ocorreu, pois a estação de inverno é marcada por maior recorrência de doenças que são tratadas por antibióticos, enquanto que na primavera tem-se uma diminuição na utilização destes fármacos. Podemos observar também que o DNA obtido teve um elevado valor de pureza, pois teve resultados de qualidade próximos a 2,
como informa o manual de espectrofotômetro utilizado. Em relação aos genes de resistência avaliados, pode-se observar que todas as amostras coletadas apresentaram os 4 genes de resistência analisados. É importante ressaltar que os níveis desses genes variaram bastante entre os pontos, e que o gene de resistência aos beta-lactâmicos, o Blatem, foi encontrado em maior quantidade, na ordem de 10 na 7 genes por ml de água, enquanto os outros genes apresentaram ordem entre 10 na 3 e 10 na 4 genes por ml de água. Portanto, concluímos que sim, existe a presença dos 4 genes de resistência avaliados no rio dilúvio. E, em vista disso, medidas de remediação devem ser tomadas, pois este rio é em grande parte urbano, e consequentemente essas bactérias podem conferir sérios riscos à população. Bom, obrigado a todos que me assistiram.